crédito para sua empresa crescer. HSBC oferece Jornal Nacional. 2 de abril de 2005, termina o pontificado de João Paulo II. O Papa morreu às 4h37 da tarde, horário de Brasília. Nossos repórteres aqui no Vaticano mostram um dia de orações pela recuperação do Papa. O choque com a notícia da morte de João Paulo II. E aqui na Praça de São Pedro, a multiplicação de fiéis, depois do anúncio da morte do Papa. No Brasil, o presidente Lula decreta 7 dias de luto. Nossos repórteres mostram um sábado de tristeza no mundo. Veja também, a polícia identifica 2 suspeitos da maior chacina do Rio e a população sai às ruas para pedir justiça. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Terminou neste sábado o pontificado do primeiro Papa não italiano em 455 anos. Vamos ao vivo ao Vaticano, onde está William Bonner. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Aqui no Vaticano, 1h15 da madrugada, depois de uma longa agonia que se agravou desde a última quinta-feira, morreu hoje o Papa João Paulo II. A morte dele foi anunciada às 9h30 da noite, mais ou menos, aqui no Vaticano. Eram 4h30 da tarde aí no Brasil. Nós estamos falando do alto do Colégio Santa Mônica, no Vaticano. Ali atrás está a Basílica de São Pedro. Ontem, depois das notícias do agravamento da situação de saúde do Papa João Paulo II, nós decidimos embarcar com uma equipe aqui para Roma. A morte de João Paulo II seria uma questão de horas, era isso que tudo indicava e, de fato, foi o que aconteceu, como mostra a correspondente Ilse Scamparini. Primeiro, um comunicado do Vaticano. O Santo Padre morreu neste sábado à noite, às 21h37 em seus aposentos. Em seguida, o arcebispo Leonardo Sandri anunciou a morte para a multidão de 60 mil pessoas reunidas na Praça São Pedro. Nosso Santo Padre, João Paulo, voltou para a casa do Pai, disse Sandri. É tornato alla casa del Padre. Muita gente não conseguiu conter as lágrimas. Seguiu-se um longo aplauso e depois o silêncio. Então, os sinos da Basílica anunciaram para Roma a morte do pontífice. Hoje de manhã, as notícias eram alarmantes, mas garantiam que o Papa não estava em coma. Ele alternava momentos de lucidez e inconsciência. À tarde, um comunicado escrito dizia que o Papa tinha febre alta, mas respondia aos seus colaboradores. Mas as últimas palavras de João Paulo II foram para os jovens. Eu os procurei e agora vocês vieram a mim. E por isso eu agradeço. Depois de anunciada a morte, a Santa Sé começou a pôr em movimento a complexa máquina vaticana para todos os rituais que envolvem a morte de um Papa. Começa agora o período de sé vacante. Assume o poder o Colégio dos Cardeais, mas apenas para questões ordinárias. Ninguém substitui a autoridade de um Papa. Todas as questões importantes ficarão para o próximo pontífice. Com a morte de um Papa, a cúpula da Igreja perde os seus cargos. É o caso do secretário de Estado, Ângelo Sodano, e dos prefeitos das congregações, como Joseph Ratzinger e Giovanni Battista Re, considerados os homens fortes de João Paulo II. Continuam em suas funções o vigário-geral de Roma, Camillo Ruini, e o camerlengo da Igreja, que assume um poder muito especial. O camerlengo é uma espécie de guardião. Na figura dele está o espanhol Eduardo Martínez Sómalo, de 78 anos. Ele é o homem que, a partir de agora, vai preparar os funerais e a sucessão papal. O primeiro ato do camerlengo é constatar a morte do Papa. O camerlengo dá 3 batidas com um martelo de prata no corpo do Papa e o chama pelo nome de batismo. Se não obtiver resposta, é feito o atestado de óbito. O camerlengo cumpre, então, outro ritual. Tira o anel pontifício do dedo do Papa. O anel do Papa, conhecido como anel do pescador, numa referência ao apóstolo Pedro, contém um selo de chumbo com o qual o Papa lacrou as cartas apostólicas enviadas durante o pontificado. Depois da morte do Papa, o anel e o selo são quebrados. Com esse gesto, o reino de João Paulo II se fechou definitivamente. O camerlengo também deve lacrar os aposentos papais e tomar posse do Palácio Apostólico. Depois da embalsamação, o corpo do Papa deverá ser exposto na Basílica de São Pedro por pelo menos 3 dias. Serão 9 dias de honras fúnebres.
O Papa deve ser enterrado entre o 4º e o 6º dia depois da morte. O Papa deverá ser vestido com a túnica branca e o manto vermelho com o qual celebrava a missa. O vermelho é a cor do luto dos papas. Daqui a 15 dias deve começar o conclave, a reunião que vai escolher o futuro pontífice. Atualmente, os cardeais eleitores são 117. O grupo mais numeroso é o italiano, com 20 cardeais. João Paulo II teria feito um testamento espiritual. Ainda não se sabe se o Papa deixou por escrito também o lugar onde deseja ser sepultado. São os papas que escolhem onde querem ser enterrados. A Polônia gostaria que o corpo de Karol Wojtyła fosse levado para lá. Mas na Gruta Vaticana, embaixo da Basílica de São Pedro, está sendo preparada uma cripta próxima ao túmulo de Pedro. Ao longo de todo o dia, como já vinha acontecendo nos últimos dias, desde o agravamento do estado de saúde do Papa, foi imensa a presença de peregrinos, de fiéis, de turistas estrangeiros aqui atrás, na Praça de São Pedro. A notícia de que a saúde do Papa havia se agravado de forma irreversível fez a Prefeitura de Roma reforçar com 700 ônibus, no fim do dia, as linhas que levam ao Vaticano. Também foi providenciado o aumento do número de policiais na vigilância da Praça de São Pedro para garantir a segurança dos religiosos e fiéis que começaram a chegar em caravanas. Gente que veio de longe sem medir sacrifícios. Eu vim da Bélgica para acompanhar o fim desse Papa, que foi uma figura importante para o mundo inteiro, não só para os católicos, diz essa professora na cadeira de rodas. A maioria dos peregrinos estrangeiros veio dos países do leste da Europa. Só da Polônia chegaram hoje 7 ônibus cheios de fiéis. Os rumores da morte do Papa levaram algumas pessoas aos prantos. E muitas tentavam confirmar a notícia acompanhando de perto a cobertura da imprensa. Os fiéis das procissões de várias paróquias de Roma aceleravam o passo para chegar depressa ao coração do Vaticano. A polícia precisou agir com cautela para organizar a chegada simultânea de várias procissões. A maior concentração de peregrinos aconteceu no começo da noite. Mais de 100 mil pessoas participaram de uma missa celebrada aqui no meio da Praça de São Pedro, no lado de fora da Basílica. O padre pediu para que cada um rezasse na língua de seu país pelo pontífice. Grandes telões foram usados para a multidão acompanhar os rituais da missa. As preces eram acompanhadas por corais improvisados. Muita gente emocionada pediu pelo Papa em silêncio. A maioria tinha um olhar fixo nas janelas iluminadas dos aposentos, onde João Paulo II vivia seus últimos momentos. A morte do Papa foi anunciada cerca de 1 hora depois da nossa chegada aqui a Roma e ao Vaticano. O cinegrafista Sérgio Guios e eu ainda tivemos tempo de estar entre os milhares de fiéis que se aglomeravam na Praça de São Pedro. Vamos ver as imagens. O mundo inteiro passou os últimos dias acompanhando minuto a minuto o que se passava aqui no Vaticano, em frente à Basílica de São Pedro, enquanto a condição de saúde do Papa só fazia piorar. Neste sábado, chega ao fim o papado de João Paulo II. A nossa equipe chegou a Roma hoje por volta de 6 da tarde, horário local. Estava começando a anoitecer e sabia-se que naquele momento a Praça de São Pedro estava repleta de pessoas orando pelo Papa, pedindo pela recuperação dele. Minutos depois do anúncio da morte do Papa João Paulo II, nós ainda não tínhamos conseguido chegar à Praça de São Pedro. O trânsito de Roma, que já é normalmente muito difícil, estava absolutamente caótico. As multidões que tomaram as ruas de Roma em direção ao Vaticano tornaram praticamente impossível a movimentação. E quando nós chegamos aqui, encontramos a multidão que estava aqui nos últimos dias, somada a outras tantas pessoas que vieram orar agora pelo Papa morto. O visual não muda muito em relação ao que se viu nos últimos dias, mas a diferença principal está no que se ouve por aqui. Um Pai Nosso, entoado por milhares de pessoas, uma Ave Maria, rezada por milhares de pessoas, e tudo ao som dos sinos da Basílica de São Pedro.
O polonês Karol Wojtyła tinha 58 anos quando assumiu o Vaticano. Pela primeira vez em 4 séculos e meio, um não italiano comandava a Igreja Católica. Outubro de 78. A fumaça branca é o sinal da escolha do novo Papa. Habemus Papam Ioannis Pauli. Pela primeira vez em 4 séculos e meio, a Igreja Católica era comandada por um Papa não italiano, Karol Józef Wojtyła, um polonês de 58 anos. Karol Wojtyła nasceu em uma família pobre, na pequena cidade de Wadowice. A mãe, Emília, professora, morreu quando o pequeno Karol, em português Carlos, tinha 9 anos. O pai, Karol, era oficial do exército polonês. A irmã nasceu morta. O irmão não resistiu à escarlatina. Karol, conhecido pelo apelido de Lolek, Carlinhos, adorava descer rios de canoa, esquiar e jogar futebol. Era goleiro. O futuro Papa andava sempre com um livro debaixo do braço. Amava a poesia, o teatro e trabalhou como ator em apresentações clandestinas durante a ocupação nazista na Polônia. Também foi operário, quebrando pedras nos anos da Segunda Guerra Mundial, época em que chegou a passar fome e quase morreu atropelado por um caminhão. Durante a guerra, perdeu o pai. Teve amigos mortos em campos de concentração e ajudou os judeus a escapar da perseguição de Hitler. Era uma época de sofrimento, época em que despertou para a fé e decidiu ser padre. Formou-se em literatura e filosofia. Foi professor da Universidade Católica da cidade polonesa de Lublin. Sagrado bispo, foi difícil encontrá-lo. Estava descendo um rio de canoa. Ao receber a notícia, perguntou com bom humor se poderia continuar a viagem. Aos 44 anos, se tornou arcebispo de Cracóvia. 3 anos depois, cardeal. E no dia 16 de outubro de 1978, o Papa João Paulo II passou a comandar do Vaticano, o menor país do mundo, uma nação de 960 milhões de fiéis. O amigo e cardeal polonês Wyszynski tentou beijar-lhe os pés. O Papa da simplicidade e da humildade não deixou. Preferiu o beijo amigo. A partir daí, ele sim se curvaria em cada país, beijando o chão, na peregrinação pelo mundo, como estadista da fé. Nos últimos dias, o mundo inteiro testemunhou as imagens da agonia do Papa. No domingo de Páscoa, João Paulo II apareceu na janela do quarto, abençoou os fiéis da praça e não conseguiu falar. Os presentes se emocionaram com a frustração do Papa. Há 3 dias, na última vez em que apareceu em público, os sinais de dor do grande comunicador, que, de novo, não conseguiu se comunicar. Há 10 anos, o Papa lutava pela vida. Apesar das sequelas do atentado, João Paulo II costumava dizer que a decisão de se afastar do Vaticano cabia a Deus. Desde 92, o Papa dava sinais de cansaço. Apoiava-se em bengalas, muitas vezes tinha dificuldade de ficar em pé. O destino impôs ao Papa o sofrimento da pobreza, da guerra, dos acidentes e de um atentado. 13 de maio de 1981, fim de tarde na Praça de São Pedro. João Paulo II sorri, acena, afaga crianças. No meio da multidão, os tiros. Uma bala atingiu o braço direito. Outra perfurou o abdômen, atravessou os intestinos e saiu nas costas.
Numa cirurgia que durou 5 horas e meia, os médicos retiraram parte do intestino do Papa. Foram 2 meses de internação. João Paulo II enfrentou depois uma série de problemas de saúde. Cirurgia para retirada de tumor no intestino, deslocamento do ombro numa queda na escada, fratura do fêmur ao escorregar no banheiro. Num corpo frágil, a força da fé. Rezava 7 horas por dia. Acreditava no martírio e na dor como caminhos para o encontro com Deus. 2 anos depois do atentado, Ali Yaka, condenado à prisão perpétua, recebeu no cárcere a visita do Papa. Era o encontro do perdão. A conversa é um segredo que o Papa nunca revelou a ninguém. E o jovem que tentou matar o Papa se pôs de joelhos. No fim, da mão ferida no atentado, Ali Yaka recebeu uma pequena medalha da Virgem Maria. A mãe do terrorista foi ao encontro de João Paulo II no Vaticano. No meio de uma conversa de 7 minutos, a muçulmana turca Musli Yaka ouviu do Papa: "Já perdoei seu filho." Até o fim, João Paulo II encantou o mundo com um sorriso que parecia santificado. Amava os homens, os animais. Amava toda a criação de Deus. Durante uma mensagem da janela do Vaticano, uma visita inesperada. Ao se refazer do susto, brincou: "Deixem." Ela se sentiu em casa. No Natal de 95, na mesma janela, a fragilidade se revelou mais uma vez. Ele não conseguiu terminar a mensagem. Pediu desculpas e saiu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Em 95, a imprensa internacional começou a especular sobre uma possível renúncia. O Papa respondeu: "Deixo a Deus a decisão de como e quando deverá me afastar deste serviço." Em abril de 2001, um ortopedista revelou que os tremores na mão do Papa eram sintomas do mal de Parkinson. Até então, o Vaticano tinha alegado que eram consequência do atentado de 81. Aos 81 anos, em março de 2002, o Vaticano cancelou uma série de compromissos oficiais do Papa. O líder da Igreja Católica estava com artrite no joelho direito. Segundo a Santa Sé, o Papa aceitava as recomendações médicas com relutância e já se preparava para a atividade intensa na Páscoa. Na Semana Santa, a cruz que carregava acabou lhe servindo de apoio. O Papa encerra sua missão deixando uma mensagem repetida ao longo de mais de 50 anos de vida religiosa. O futuro da paz entre os homens depende do amor. Daqui a pouco, o Papa Viajante, as 3 visitas ao Brasil e a peregrinação por todos os cantos do mundo. O Auto Sport mostra as novidades do Salão do Automóvel de Nova York. Como se monta um carro para competir no rock crawling? Grande característica de um carro de rock crawling são esses braços longos aqui. Vamos ver por que o Marcos Pasquim gosta tanto de kart. É uma brincadeira que a gente leva a sério. Auto Esporte, amanhã, depois da Fórmula 1. Por favor, eu estava procurando... É só dizer que sim. Venha se apaixonar por um Fiat. América. Aide está muito feliz nos Estados Unidos, mas não vê a hora de reencontrar seu marido. Você vai voltar comigo, mãe?
Se eu encontrar lugar no avião, eu volto. Só que ela pode ter uma grande surpresa. A verdade é que eu quero viver outra vida com você. Eu vou te fazer muito feliz, viu? Quando é que você vai falar com a Aide? Quando ela voltar. Neste sábado, depois do Jornal Nacional, América. Uma hora e 36 minutos da madrugada de domingo aqui no Vaticano. O Papa que mais países visitou não hesitava em abraçar culturas diferentes, não hesitava em pedir perdão por erros do passado da Igreja Católica e não hesitava em estender a mão a quem não acreditava em Deus. O beijo virou um símbolo na peregrinação pelo mundo. O Papa pediu perdão aos negros na África pela escravidão do homem pelo homem. Esteve ao lado de Madre Teresa de Calcutá na luta pelos miseráveis, pelos injustiçados. Rezando pelas vítimas da bomba de Hiroshima, condenou todas as formas de guerra e de destruição. Levou à América Central a mensagem de paz, quando a maioria dos países mergulhava em guerras civis. Gritou por paz também no Chile, que vivia na ditadura do general Pinochet. Nos discursos na ONU, foi aclamado como nenhum outro líder mundial. Numa das visitas, chegou a brincar durante o encontro com o presidente da Assembleia Geral da ONU, o português Diogo Freitas do Amaral. Mais brasileiros. Os comunistas se renderam ao carisma de João Paulo, um coro de soldados do Exército Vermelho. Ao falar em justiça, o Papa denunciava todas as injustiças do mundo. A Polônia Católica se rebelava contra o comunismo. Em pleno estado de sítio, o filho da terra, Karol Wojtyła, voltava como Papa. E apoiava o sindicato clandestino Solidariedade de Lech Wałęsa. Um momento histórico. Pela primeira vez, um líder do Estado comunista, declarado ateu na própria Constituição, se encontrava com um Papa. O líder soviético Mikhail Gorbachev reconheceu: o fim do mundo comunista teria sido impossível sem este Papa. Quem resistiu à história também buscou no Papa um aliado para sair do isolamento político e econômico. O encontro de 35 minutos com Fidel Castro no Vaticano levou 6 anos para ser arquitetado. O Papa retribuiu e foi até Havana. João Paulo II revelava um grande talento de negociador político. Com o então presidente brasileiro José Sarney, defendeu a reforma agrária. Não pode fracassar a reforma agrária no Brasil. Por quê? Porque é um problema de justiça social. O Papa liderou secretamente negociações que levaram o Vaticano a reconhecer o Estado de Israel. Tinha um sonho: unir todos os cristãos. Lançou um apelo aos ortodoxos e protestantes para a construção da nova história cristã do ano 2000. O Papa se reuniu com judeus e muçulmanos na Terra Santa. Em 6 dias, João Paulo II visitou lugares que marcaram a vida de Jesus Cristo: Nazaré, Belém, Jerusalém. Foi uma peregrinação pessoal. Ao lado de Yasser Arafat, João Paulo II disse que o tormento do povo palestino já tinha durado tempo demais. Diante do Muro das Lamentações, o Papa fez uma oração, pediu harmonia na região, mas ficou alheio à discussão sobre a disputa por Jerusalém. Disse apenas que era uma cidade sagrada por excelência.
No ano seguinte, em 2001, o Papa refez os passos de São Paulo, passando por Grécia, Malta e Síria. A viagem foi toda dedicada ao conflito no Oriente Médio. Nas ruínas de uma cidade, nas colinas de Golã, pediu que árabes e judeus fossem mais piedosos. Na Grécia, pediu perdão pelos erros cometidos por católicos contra cristãos ortodoxos durante 1000 anos de rivalidade. Na Ucrânia, enfrentou protestos de seguidores da Igreja Ortodoxa Russa. O Papa esteve no Brasil por 3 vezes e logo na primeira delas não deixou de abordar temas considerados então delicados, polêmicos, como o tema das desigualdades sociais. Era a primeira vez que um Papa pisava no Brasil. Em 1980, o Papa percorreu 13 cidades e 30 mil quilômetros em 12 dias. Na primeira escala em Brasília, foi recebido pelo então presidente João Figueiredo. O representante do último governo militar disse que o principal benefício da visita do Papa seria a concórdia. A missa na Catedral de Brasília foi assistida por 250 mil pessoas. Depois foi Belo Horizonte, na base da Serra do Curral. As multidões que acompanhavam o Papa deram destaque à viagem nas televisões americanas. Era a maior das 13 viagens do pontificado. No estádio mais barulhento do mundo, Maracanã, o Papa conseguiu a atenção de 150 mil fiéis, que ficaram em silêncio por 50 minutos de sermão. Protegidos de todos os perigos, na unidade do Espírito Santo. Durante as 24 horas do Papa no Rio, não foi registrada uma única ocorrência na delegacia da Cidade de Deus, uma das áreas mais violentas na época, que tinha uma média de 3 homicídios por dia. Silhueta luminosa, suspensa no ar à noite, o Redentor. De cima do Corcovado, o Papa abençoou a cidade sem uma nuvem no céu. Depois da Cidade Maravilhosa, o Papa seguiu para São Paulo com uma missa para uma multidão no Campo de Marte. Em outubro de 1991, o Papa voltava ao Brasil para uma visita de 10 dias a 10 capitais. Foi o próprio João Paulo II quem quis voltar. Desta vez, o roteiro excluía as maiores cidades do país. O Papa preferiu regiões mais pobres, nos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão. Obrigado todo o Nordeste brasileiro. Na década que separou as duas viagens, a ameaça de migração do catolicismo para as outras religiões tinha se tornado real. A população pobre brasileira tinha ficado ainda mais pobre. A miséria e a violência tinham se tornado temas obrigatórios. Não deve haver crianças assassinadas. Na despedida em Salvador, o Papa falou de justiça e solidariedade. Defendeu a valorização da dignidade do homem e desejou prosperidade ao Brasil. A última visita do Papa ao Brasil foi em outubro de 1997. Aos 77 anos, João Paulo II passou 4 dias no Rio de Janeiro. O discurso era ainda mais enfático que nas visitas anteriores. Valores tradicionais da família, críticas ao aborto, ao divórcio e aos métodos artificiais de contracepção. O Senhor esteja conosco. João Paulo II voltava ao Rio de Janeiro sem que o crescimento das religiões evangélicas tivesse sido revertido. 17 anos antes, na primeira viagem ao Brasil, os evangélicos eram 4.800.000. Em 97, eram 15 milhões. Mas o encontro mundial com as famílias reuniu católicos de 77 países. A missa de domingo no Aterro do Flamengo teve participação de Roberto Carlos. E 1,5 milhão de fiéis.
No Palácio das Laranjeiras, o Papa conversou durante meia hora com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Mostrou interesse com os meninos de rua e com questões raciais, fundiárias e indígenas. O Papa mais popular da história se mostrava também um conservador na defesa intransigente de alguns conceitos seculares da religião. Durante a celebração do jubileu do ano 2000, o Papa reuniu 2 milhões de jovens de 160 países para o que a imprensa chamou de Woodstock da Igreja. Lançou CDs e discos com mensagens de fé. Teve sua vida contada em história em quadrinhos. Em 94 foi escolhido Homem do Ano pela Time. Antenado com o futuro, João Paulo II admitiu que os computadores tinham mudado a vida dele. Foi ideia do Papa ter a missa de domingo transmitida pela internet. O Papa, que pregava mudanças pelo mundo, foi inflexível na defesa de posições seculares da Igreja. Em suas viagens, condenou o aborto, o homossexualismo, a eutanásia, a pena de morte e, mais recentemente, as pesquisas sobre clonagem humana. Vetou o sacerdócio da mulher. Advertiu setores progressistas da Igreja. Tentou silenciar os seguidores da teologia da libertação. Deu ao Colégio de Cardeais uma composição mais conservadora do que na época em que foi eleito Papa. Suas ideias viraram livro, um best-seller que vendeu mais de 30 milhões de exemplares e foi traduzido em 20 línguas em todo o mundo. Em Cruzando o Limiar da Esperança, o Papa, devoto de Nossa Senhora de Fátima, faz uma revelação. Quando fui atingido pela bala no atentado na Praça de São Pedro, não me lembrei de que era aniversário da aparição de Maria às 3 crianças de Fátima, em Portugal. Depois pensei, será que Cristo não quis me dizer, não tenha medo? O terceiro segredo de Fátima, revelado pelo Vaticano em maio de 2000, era justamente a profecia deste atentado e da perseguição aos cristãos na segunda metade do século XX. Na primeira mensagem do milênio, no Dia Mundial da Paz, João Paulo II pregou o diálogo entre as culturas diferentes, em especial entre israelenses e palestinos. Em fevereiro de 2002, voltou a rezar pela paz, ao lado de representantes de 12 religiões em Assis, na Itália. João Paulo II seguiu de trem com os 200 convidados, muçulmanos, judeus, budistas, hindus. Os líderes religiosos condenaram a violência e o terrorismo, pediram amor e justiça na terra. Em abril, o Papa enfrentava mais um desafio. A igreja que mais contribuía para o Vaticano estava em crise. Denúncias de pedofilia botaram em risco a credibilidade da Igreja Católica dos Estados Unidos. Muito cansado, o Papa defendeu a política de tolerância zero. O abuso sexual de crianças é crime e pecado. Nós falamos ao vivo aqui do Vaticano, 1h50 da manhã de domingo. Eu gostaria apenas de esclarecer que em alguns momentos o silêncio se faz porque na transmissão via satélite eu recebo aqui no Vaticano o áudio, o som aí do Brasil com certo atraso. Por isso eu peço desculpas. Nós voltaremos a seguir e você vai ver o mundo chorando a morte de João Paulo II. 7 dias de luto oficial. Estamos de volta falando ao vivo do Vaticano nesse dia da morte de João Paulo II. Os prováveis candidatos a Papa, ao cargo de Papa,
devem seguir uma linha semelhante à de João Paulo II, é o que imaginam os especialistas em Vaticano. Isso porque os cardeais, em sua grande maioria, foram nomeados por João Paulo II. Esses cardeais vão se reunir, a reunião vai se chamar conclave e serão eles a decidir quem será o próximo sumo pontífice. O primeiro papa, o apóstolo Pedro, foi substituído no ano 67 d.C. Em tantos séculos, poucas regras foram usadas para a escolha do chefe da igreja. Em 1268, numa antiga sede papal perto de Roma, nasceu o conclave. Conclave quer dizer fechado com chave. Este é o nome da reunião de cardeais que escolherá o novo papa. O primeiro conclave da história foi feito neste palácio medieval na cidade de Viterbo. A portas fechadas e em sigilo absoluto. O primeiro conclave durou quase 3 anos. Ainda hoje, o segredo é considerado fundamental na escolha de um papa. A mais importante reunião dos cardeais só começa 15 dias depois da morte do pontífice. A autoridade da igreja passa para o colégio dos cardeais. O camerlengo vai preparar a sucessão. Tudo vai acontecer dentro do Vaticano. Os cardeais do mundo inteiro vão ficar hospedados neste prédio, a Casa Santa Marta, reformada em 96 para o conclave. Estas imagens mostram a visita de João Paulo II à Casa Santa Marta depois da reforma. O Papa veio controlar pessoalmente as modificações. Andou pelas salas, entrou nos quartos e banheiros e perguntou: tem espaço para um Papa aposentado? As janelas que dão para a rua certamente terão que ficar fechadas durante o conclave. Isolados ali dentro, os cardeais não poderão ler jornais, falar ao telefone ou manter qualquer contato com o mundo exterior. Em pequenos ônibus vão deixar diariamente a Casa Santa Marta para o lugar da votação. Todos os cardeais com menos de 80 anos são eleitores. Se no 9º dia de votação nenhum candidato tiver alcançado 2/3 dos votos, os cardeais podem abaixar o quórum ou decidir por uma disputa entre os 2 nomes mais votados. Depois de cada votação, as cédulas são queimadas e as cinzas misturadas a um composto químico que produz fumaça. Foi a forma que a igreja escolheu para se comunicar com o povo. Fumaça negra significa que não há vencedor. A fumaça branca anuncia que o Papa está eleito. O secretário de Estado, Ângelo Sodano, é o mais político dos candidatos. Aproximou a igreja do ditador do Chile, Pinochet. Outro homem do Partido da Cúria, o mais forte entre os candidatos a Papa, o cardeal alemão Joseph Ratzinger. Conhecido pela inteligência e conservadorismo, surpreendeu ao sugerir um africano para o cargo de João Paulo II. O Papa Negro poderia ser o cardeal Francis Arinze, da Nigéria. Filho do chefe de uma tribo, facilitou o diálogo entre o Vaticano, hinduístas, budistas e muçulmanos. No governo de João Paulo II, o cardeal italiano Giovanni Battista Re perdeu poder na Cúria, mas ganhou a confiança e a amizade do Papa. É conhecido como um cardeal de mente brilhante e nervos de aço. Camilo Ruini, o vigário de Roma, tem experiência pastoral. É considerado um homem muito prático. O cardeal Dionigi Tatamanzi dava as diretrizes da teologia da família para o Papa. Hoje é o arcebispo de Milão. Substituiu o cardeal Carlo Maria Martini, o mais progressista dos papabili, um homem de grande cultura, que conhece 11 línguas. A ideia de um Papa latino-americano ganhou força no ano de 2001. Entre os 44 cardeais criados naquele ano, 11 eram latino-americanos. 2 brasileiros, o cardeal da Bahia, Geraldo Magela, e de São Paulo, Dom Cláudio Umes. Pouco tempo depois, Dom Cláudio Umes entrou para a lista dos candidatos a Papa. É respeitado por todas as facções da igreja. Outros nomes da América Latina: o cubano Jaime Ortega, o hondurenho Rodrigues Maradiaga, o colombiano Castrillón Hoyos. O argentino Jorge Mário Bergoglio é muito forte como candidato a Papa. O peruano Juan Cipriani Torni, da Opus Dei, também é um candidato possível. O retrato de um candidato ideal ainda está longe de ser definido. Certamente deverá ser um Papa que fale línguas, que tenha carisma e, principalmente, que seja conservador. Entre os candidatos, praticamente não existem antagonistas à linha do polonês Karol Wojtyła. Um Papa jovem ou um Papa velho para fazer uma transição rápida? Tudo vai depender das manobras do conclave.
Neste sábado, ao redor do mundo, fiéis que faziam vigília por João Paulo II receberam com imensa dor e tristeza a notícia da morte do Papa. O sábado começou com orações. Na Igreja da Natividade, em Belém, na Cisjordânia, dezenas de crianças rezaram por João Paulo II. Na Polônia, terra natal do pontífice, comoção. Em Cracóvia, fiéis se emocionaram com um painel gigantesco do Santo Padre exposto na principal praça da cidade. No Peru, na Costa do Marfim e no Zimbábue, na África, na Índia, na Austrália. Em todos os continentes, católicos unidos nas preces para o Papa que pregou a paz e a união entre os povos. Para alguns, ainda havia esperança. Na Basílica da Imaculada Conceição, em Washington, o cardeal Theodore McCarrick pediu uma miraculosa recuperação para João Paulo II. And when it is slipping away into death. Assim que a morte dele foi anunciada, milhares de pessoas saíram às ruas de Cracóvia, onde João Paulo II foi arcebispo, para homenageá-lo. Em Israel, o governo anunciou que o Papa será lembrado como amigo dos judeus. Na Casa Branca, o presidente George Bush, ao lado da primeira-dama, Laura, fez uma declaração solene. The passing of Pope John Paul II. Disse que o mundo perdeu um campeão da dignidade humana e da liberdade. Destacou o papel dele como líder que ajudou a espalhar uma revolução democrática na Europa do Leste e mudou a história da humanidade. Ressaltou que o Papa sempre defendeu a cultura da vida, numa referência a questões que os dois compartilhavam, como a condenação ao aborto. Who became one of history's great moral leaders. O presidente Bush deve ir ao Vaticano para o funeral do Papa. Aqui nos Estados Unidos, não só os americanos, mas milhões de imigrantes católicos lamentam a perda de João Paulo II. Ele é o símbolo da paz, né? Para os papas que eu conheci, né? Eu acho que ela fez bastante. A equatoriana está triste. Diz que perdeu um pai. O reino dos céus o espera. O reino está no céu para ele. Em todo o Brasil, os fiéis demonstraram a sua devoção ao Papa. O maior país católico do mundo rezou por João Paulo II. Em Brasília, o representante do Vaticano no Brasil, Dom Lorenzo Baldisseri, rezava pelo Papa na catedral, quando foi informado da morte. Todos fizeram um minuto de silêncio. Em Florianópolis, os sinos dobraram pela alma do pontífice. Na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, Dom Cláudio Umes celebrou a missa. Os fiéis lotaram a igreja. Em Belo Horizonte, os católicos que faziam vigília pela saúde de João Paulo II foram tomados pela tristeza. Eu era uma pessoa escolhida por Deus para nossa igreja. Não discriminou a ninguém. Não é um pai que vai embora e que deixa saudade. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Cardoso Sobrinho, celebrou missa na Basílica de Nossa Senhora do Carmo. O cardeal arcebispo do Rio, Dom Eusébio Scheid, lembrou o Papa Peregrino, que trouxe mais fiéis para a religião. Ele foi o maior missionário do mundo. Eu acho que foi o Papa até hoje na história que mais se contactou e mais entendeu a juventude e mais lhe deu respostas também. Diante da imagem de Nossa Senhora, o grupo de jovens católicos rezou pelo Papa. Na tradicional missa cantada da Igreja de Nossa Senhora da Paz, no Rio, uma celebração carregada de emoção e saudade. Fiéis e sacerdotes se uniram para lembrar João Paulo II, João de Deus dos brasileiros. Emocionado, o padre chora. Jovens e velhos, os cristãos, sentem a morte de João Paulo II como a perda de alguém que sempre esteve muito perto de seus fiéis. Terminada a missa, os sacristãos descem a meio mastro a bandeira do pontífice, sinal do fim de um papado. O governo brasileiro decretou luto oficial de 7 dias e o presidente Lula vai ao enterro do Papa. Autoridades políticas e religiosas do Brasil comentaram a morte de João Paulo II. O arcebispo Dom Cláudio Umes rezava uma missa na Catedral de São Paulo quando soube da morte do Papa. A notícia foi trazida por um coroinha.
Ao encerrar a cerimônia, Dom Cláudio falou de João Paulo II com a tristeza de quem perdeu uma pessoa muito próxima. Eu sinto como quem perdeu um pai, um amigo, um irmão, um orientador muito sábio, que sempre escutava. Por outro lado, nós louvamos a Deus também, porque ele cumpriu a sua missão. Dom Cláudio já se prepara para viajar para Roma. Ele é um dos 4 cardeais brasileiros que podem votar na eleição do futuro Papa. E mais do que um eleitor, Dom Cláudio é um candidato que está em todas as listas de possíveis sucessores de João Paulo II. Quando perguntado sobre a sucessão, Dom Cláudio tem uma resposta pronta. Todos os cardeais são candidatos. Ele prevê que a igreja vai mudar. Porque a história anda, a história caminha, a humanidade caminha. Então, cada Papa é um novo tempo também para a igreja. Esperamos que seja um tempo bom. Dom Geraldo Magela, presidente da CNBB, lamentou a perda. E nós sentimos vivamente como uma orfandade normal. Assim como na família acontece quando morre um pai, nós sentimos e sabemos que a vida continua. Políticos brasileiros também comentaram a morte do Papa. Ele abriu fronteiras, principalmente as ecumênicas, no sentido de que ele procurou uma união de todas as religiões. Quem acredita em Deus enfrenta as adversidades. Fica esse belo exemplo para todos nós. O presidente do Supremo Tribunal Federal e da Câmara e do Senado divulgaram nota lamentando a morte do Papa. Para o presidente do Supremo, Nelson Jobim, o Papa foi um líder para os povos que sonham com um mundo livre da violência e das guerras. Para o presidente da Câmara, deputado Severino Cavalcante, ele ultrapassou as barreiras impostas pelos dogmas de diferentes religiões. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, destacou a importância concedida pelo Papa aos valores democráticos. E o presidente Lula falou agora há pouco na Granja do Torto, em Brasília, sobre a morte do Papa João Paulo II. Eu penso que a humanidade perde hoje não um Papa, perde mais que um Papa, perde o símbolo da paz. E eu só posso pedir a Deus que encha o nosso planeta de homens com a mesma coragem que o Papa João Paulo II, com a mesma dedicação e a mesma perseverança dele de lutar e acreditar em coisas boas. Ainda nesta edição, outras notícias sobre a morte do Papa João Paulo II. E daqui a pouco, presos 2 suspeitos de participar da chacina na Baixada Fluminense e mais um dia de frustração para Barrichello nos treinos no deserto. Mensagem feita para você. E Brahma, a única com selo Zeca Pagodinho de qualidade. Um ato público pediu justiça e uma missa foi celebrada em memória dos 30 mortos na maior chacina do Rio. 2 policiais suspeitos do massacre estão presos. Os 2 policiais militares suspeitos foram presos em casa. Um aparece nessas imagens de costas. O outro é Fabiano Gonçalves Lopes, que foi identificado por uma testemunha que ajudou a fazer os retratos falados. Os 2 negaram participação nos ataques. Hoje foi mais um dia de enterros. 29 corpos já foram sepultados. O enterro do corpo do adolescente Bruno da Silva de Souza, de 14 anos, foi um dos últimos a serem realizados num dos cemitérios da Baixada Fluminense. Dos 30 mortos na chacina, 7 eram jovens e adolescentes com menos de 18 anos. Eu queria justiça, só isso. Não só para ele, para todos que foram também. Numa manifestação em Queimados, onde 12 pessoas foram mortas, os moradores foram às ruas pedir justiça. Em Nova Iguaçu, onde os assassinos mataram 18 pessoas, parentes das vítimas da chacina participaram de uma missa na Catedral da cidade. Foi um ato ecumênico pedindo paz para a Baixada Fluminense. A Receita Federal decidiu aumentar o limite de compras livres de impostos feitas por turistas nas cidades de fronteira. O limite vai passar de 150 para 300 dólares, o equivalente a R$ 800. Segundo a Receita, a medida não vai beneficiar os sacoleiros e deve entrar em vigor em 15 dias.
Os municípios de São Caetano, Santo André e uma parte da cidade de São Paulo estão sem luz neste momento. A Eletropaulo suspeita que o apagão tenha sido provocado por problemas numa das linhas de transmissão de energia. A chuva não dá trégua no sul do Brasil. Nuvens carregadas de uma frente fria ainda estão sobre a região, como dá para ver nas imagens de satélite. Amanhã, chove forte na faixa escura que vai do norte do Rio Grande do Sul ao Paraná. Dia ensolarado em parte do sudeste e do nordeste. Nas outras regiões, o sol também aparece, mas chove à tarde. Mínima de 17 graus em Brasília e máxima de 38 no Rio de Janeiro. A morte do Papa João Paulo II fez a Federação Italiana de Futebol adiar toda a rodada deste fim de semana. No Brasil, o pontífice foi homenageado em jogos decisivos dos campeonatos estaduais. Foi respeitado um minuto de silêncio na partida entre União Barbarense e São Caetano pelo Campeonato Paulista, vencida pelo Azulão por 2-1. A homenagem foi repetida na vitória do Atlético Paranaense sobre o Londrina. Alain Bahia fechou o placar 3-1. O Atlético é finalista do Campeonato Paranaense. No duelo entre Atlético Ibirama e Joinville, os torcedores ficaram de pé no intervalo do jogo, que terminou empatado em 2-2. O resultado leva o Atlético Ibirama à final do Catarinense. Avaí e Criciúma fazem amanhã a outra semifinal. Aplausos de pé da torcida goiana na vitória do Vila Nova sobre o Mineiros por 1-0. O gol de Pedro Júnior classificou o Vila Nova para a decisão do campeonato goiano. No Barradão, em Salvador, Leandro Domingues fez este belo gol para o Vitória, no empate em 2-2 com o Ipitanga. O Vitória é finalista e espera o vencedor de Bahia e Juazeiro. Rubens Barrichello voltou a ter problemas com a nova Ferrari hoje no primeiro treino de classificação para o Grande Prêmio do Bahrein. A volta mais rápida do dia foi do líder do campeonato. De repente, o mundo da Fórmula 1 virou de ponta cabeça e a maior equipe encolheu. Em 2 dias, a Ferrari não conseguiu consertar um defeito no câmbio do carro de Rubens Barrichello. Rubinho saiu sem ter treinado numa pista que ele mal conhece. Ficou em 15º. Fazer uma classificação na escura assim é a mesma coisa que entrar numa montanha-russa no escuro. Schumacher não precisou de tantos altos e baixos e ainda se divertiu muito mais. O brinquedo novo do alemão funcionou perfeitamente. O modelo 2005 da Ferrari mostrou que quando não quebra, não dá vexame. Schumacher ficou em 3º, mas ainda é cedo para alcançar a Renault, que fez o melhor tempo com Fernando Alonso. E Arno Trulli foi para a pista levando um gesto generoso. Tirou um patrocinador do capacete e gravou as iniciais do nome do Papa em italiano. Devoção e talento para fazer a segunda melhor volta. Um resultado excelente, se ele for capaz de ignorar a pressão de quem está logo atrás. O segundo treino classificatório amanhã vai decidir o grid de largada. A Globo transmite o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 ao vivo às 8h30 da manhã, horário de Brasília. O adeus ao Papa. Você vai ver amanhã no Fantástico a cobertura completa da morte do Papa João Paulo II. Reportagens especiais vão mostrar os primeiros passos de Karol Wojtyła na sua cidade natal, na Polônia, e toda a sua trajetória de 26 anos à frente da igreja. A repórter Isis Camparini acompanhou passo a passo João Paulo II na última viagem dele à Polônia. São imagens emocionantes e exclusivas. Que você vai ver também no Fantástico. Sucesso, o campeão do Big Brother Brasil é recebido como herói na Bahia. Questão de peso. O Dr. Drauzio Varela mostra o que é uma pessoa hipertensa. Instinto humano. Quem arrisca a própria vida para salvar uma pessoa. E nos 40 anos da TV Globo, o Fantástico convida autores e diretores para contar a história de 4 décadas. O Fantástico começa logo depois do Faustão. É claro que a gente se vê, não é? Até lá. Daqui a pouco, os momentos marcantes dos 26 anos de João Paulo II à frente da igreja. E as últimas informações ao vivo, aqui do Vaticano. Voltamos ao Vaticano ao vivo com William Bonner. William, João Paulo II, ele era considerado um papa conservador, contra o aborto, a eutanásia, como a gente viu ao longo do jornal. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia falar muito bem aos jovens. Esses jovens, eles estão aí na Praça de São Pedro, no Vaticano? Olha, Fátima, agora são 2h17, 2h18 da madrugada de domingo. Não são muitas as pessoas que se reúnem na Praça de São Pedro neste momento. Agora, o que eu posso lhe dizer é que
As pessoas que estão lá certamente são jovens. É preciso ter muita energia, é preciso ter muita juventude, muita dedicação a uma causa para suportar o frio que faz a essa altura aqui no Vaticano, no meio da madrugada. Nós ouvimos ao longo de toda a apresentação do Jornal Nacional cânticos entoados por um grupo que estava inclusive com instrumentos musicais e estavam bem aqui perto de nós. Eles agora estão com o som diminuindo, eu imagino que estejam ou se retirando da Praça de São Pedro ou então vão descansar um pouco, porque o frio é muito intenso. Mas a dedicação que eles mostraram aqui talvez seja representativa da dedicação do próprio Papa João Paulo II no seu pontificado. A trajetória de João Paulo II foi marcada por momentos muito marcantes e também curiosos. A cidade-estado era o seu reino material. Dentro da fortaleza dos muros do Vaticano, o Papa ocupava um espaço modesto. No terceiro andar deste palácio apostólico, João Paulo II vivia sua intimidade. O escritório particular ficava perto da janela dos domingos, de onde falava a multidão. Os dias eram longos para este Papa. O despertador tocava às 5 da manhã. Karol Wojtyła passava 2 horas na capela particular, sozinho. Às 7 horas chegavam os poucos convidados para a missa diária. Só depois, na sala de almoço, o Papa tomava o café da manhã. Preferia os pratos poloneses feitos por 5 freiras que trouxe da Cracóvia. Numa noite de 88, João Paulo II rompeu as leis severas da Santa Sé. Abriu as portas para mendigos e operários desempregados. O Papa fez questão de falar com cada um e de servir o jantar. Cortou a torta. O menino pobre exigiu um pedaço maior do bolo. O Papa prontamente atendeu. Em Roma, Karol Wojtyła não conheceu a monotonia. As visitas eram imprevisíveis. Não se recusou a receber o fiel com uma cobra e ainda acariciou a serpente. Com o cacique Raoni, parecia estar na frente de um ser de outro planeta. O Papa não entendia nada de rock. Do cantor Sting nunca tinha ouvido falar. O desejo de expandir a igreja levou João Paulo II a ver o mundo de perto. O Papa usou todos os meios, aceitou os desafios e se transformou num viajante curioso e sem medo, deixando para trás a segurança do Vaticano. Os melhores carros estavam à disposição do pontífice. Mas o grande momento para ele era quando saía deles. O Papa ampliou o seu reino. Barcos foram à sua casa e, cansado, cruzou mares e rios. Uma vida dentro de helicópteros, dos grandes aviões. Subiu estas escadas centenas de vezes. Quando pousava em novo solo, sentia a emoção de uma estreia. Os papamóveis nunca mais o deixaram livre. Ele nunca gostou da vida blindada. O Papa queria o contato com o povo. Em poucos anos virou uma popstar. Esteve diante da histeria dos fãs, de gritos e choro. Talvez tenha sido o homem mais fotografado do mundo. O Papa não convencional aboliu o chapelão vermelho. Poucas vezes foi visto com ele. O mundo viu João Paulo II envelhecer, às vezes rapidamente. Nem nos demos conta e ele já carregava uma bengala que tinha muitas utilidades. Verdade seja dita, João Paulo II nunca foi um papa sorridente. Na Austrália, quando dançou com os jovens, que sempre tiveram o poder de reanimá-lo, a paralisia na face o tornou ainda mais sério. Mas ele dançava com os braços e mãos. E com as mãos levava esperança e afeto. Buonasera, Santo Padre. O Papa, o mágico e o palhaço. Uma imagem única. E só um palhaço foi capaz de tirar de João Paulo II a máscara da tristeza. Até quando gargalhava, escondia o riso. O rosto sofredor que passeou na Colina das Cruzes, na Lituânia, era parte dele. João Paulo II queria viver tudo em todos os lugares. Conheceu todas as culturas. Entrou em casebres africanos, numa tenda de índio. Vestiu a roupa de cada povo. Até andou de triciclo em Bangladesh. Bebeu na cuia a bebida primitiva.
Desfilou entre guerreiros numa ilha do Pacífico. Foi homenageado milhares de vezes. Respeitou os rituais não católicos. Quem ousaria interromper um santo padre, se não um bebê? Nos grandes eventos, os repórteres o retratavam com muita simpatia. Ele via a si mesmo com a rigidez de um soldado. Prisioneiro de um corpo doente, escolheu a montanha como refúgio. Longe da prática de esportes, deixava-se gravar em cenas de vida cotidiana. O Papa acampou por algumas horas e foi o primeiro chefe da igreja a exibir um par de tênis. Era gentil com os cinegrafistas que o seguiam até no paraíso. O polonês Karol Wojtyła insistiu no seu martírio e entrou para a história como o Papa mais popular. Johannes Paulo II. O corpo do Papa João Paulo II será agora embalsamado e a partir da segunda-feira, portanto depois de amanhã, estará exposto à visitação pública no interior da Basílica de São Pedro. Ainda há pouco, a última informação que nos chegou pelo porta-voz Joaquim Navarro Valls é de que o enterro de João Paulo II não deverá se dar antes da próxima quinta-feira. E esta é a última notícia que nós temos desta noite triste e fria, esta madrugada de domingo aqui no Vaticano. Fátima Bernardes. Nossos repórteres, nossas equipes vão continuar de plantão com todas as informações sobre o funeral do Papa. O Jornal Nacional volta na segunda-feira. Até lá.